Saúdo-vos com a santa paz de Deus e sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso canal CCB Estudos. A paz de Deus. Seja bem-vindo ao grupo CCB Estudos. Eu sou Asher Nascimento, servo do Deus Altíssimo, pesquisador bíblico, e vamos iniciar o nosso estudo de hoje em nome do Senhor Jesus. Bom, querida Irmandade, então o estudo de hoje é como se guarda o sábado. Atendendo a inúmeros pedidos de irmãos através do meu canal, de e-mail e do WhatsApp, eu estou fazendo este breve estudo explicando de forma simples e clara de como nós devemos guardar o mandamento do descanso do sétimo dia de acordo com a vontade de Deus. Primeiramente, gostaria de esclarecer de que neste vídeo não estou abordando este assunto de uma forma mais detalhada e profunda, tentando provar de que o mandamento da guarda do sétimo dia, dentre outros, que foram esquecidos pelo cristianismo, são válidos. E sim voltado esse estudo a quem já compreende a validade do sétimo dia, a santidade deste dia, e que quer guardar, que quer obedecer de acordo com as Escrituras Sagradas. As explicações mais detalhadas sobre a validade do mandamento do sábado, dentre outros também, estão no meu canal. Contém vários estudos abordando temas separadamente de uma forma mais aprofundada. Convido a você que ainda não crê na validade do sábado como mandamento para os cristãos, que liste o meu canal, acompanhe os meus estudos e vá os assistindo. É também de suma importância eu deixar avisado de que este estudo ele se trata ao sábado do sétimo dia. Conforme está também em meu canal um estudo que eu fiz sobre os dois sábados bíblicos, existem diferença entre sábado do sétimo dia e os sábados anuais, referente às santas festividades que o Eterno ordenou ao seu povo. Ok? Se você deseja saber mais sobre os outros sábados que também devemos cumprir, acesse esse meu estudo que você está vendo aqui, a capa dele neste vídeo. Mas este vídeo ele é específico sobre o sétimo dia. Bom, vamos então agora de fato conhecer o que é proibido de se fazer no sétimo dia da semana. Vamos enumerar e analisar as situações. Primeira proibição do sábado: é proibido o trabalho servil, profissional e lucrativo. Segundo, é proibido acender fogo no dia de sábado. Terceiro, é proibido preparar alimentos nos quais são necessários cozer, assar ou fritar. Quarto, usufruir de serviços de terceiros, salvo aqueles que sejam essenciais para a vida, conforme nós vamos ver nesse estudo. E claro, são proibidos também todas as outras práticas que o restante dos mandamentos de Deus proíbem. Vamos deixar um pouco de lado sobre essas proibições que eu acabei de listar. Eu quero falar sobre algumas atitudes que são permitidas no dia de sábado. Obviamente, conforme eu acabei de dizer, tudo aquilo que não está proibido nessa listagem que eu passei e tudo mais que os mandamentos de Deus, os outros mandamentos também proíbem, não são permitidos no sábado. E o que não estão nessas listas, certo, das proibições e tudo aquilo que o restante dos mandamentos de Deus não proíbem, é permitido, obviamente. Mas tem algumas situações que geram, certo, muitas dúvidas e até confusão em relação ao mandamento no mundo cristão. Vamos falar um pouco delas. Primeira situação: é permitido no dia de sábado serviços de saúde, de segurança, de socorro e religiosos. Vamos falar sobre isso também. Bom, fazer o bem a pessoas e animais. Também não existe nenhuma proibição referente a fazer o bem no dia do sábado. Outra situação também, relações sexuais de um casal dentro do casamento. Um casamento permitido biblicamente, é claro, dentro do seu período permitido por Deus. Então todo casal casado
homem e mulher, que esteja dentro do seu período permitido, no sábado não existe proibição de terem relações sexuais. Como assim, irmão, período permitido? Em outro vídeo eu estarei fazendo um estudo mais aprofundado sobre esta situação. Então, tudo aquilo que não é proibido no sábado e tudo aquilo que os outros mandamentos de Deus não proíbem, você pode fazer no sétimo dia, ok? Eu apenas listei estas 3 situações que elas necessitam de uma explicação mais aprofundada, pois ao lermos inclusive no Novo Testamento, em que aqueles que pregam, na grande maioria das vezes, não têm base do Antigo Testamento, acabam distorcendo um pouco essa situação e causando dúvida no meio da Irmandade, mas eu vou explicar aqui a respeito delas. Mas antes de explicar sobre as permissões e as proibições do sétimo dia, é importante eu esclarecer sobre o que se refere à guarda do dia de sábado, pois seria de total irresponsabilidade eu fazer um vídeo explicando como se guarda o sábado, mas não explicar o motivo da guarda do sábado, motivo no qual o Criador instituiu este dia, o sétimo dia da semana, como um dia santo e ordenou a todo o seu povo, israelitas e estrangeiros, a também guardar e santificar este dia. Muitos creem de que o sétimo dia é um mandamento cerimonial, como falam, ou seja, ele findou em Cristo como os demais rituais religiosos que eram praticados no tabernáculo, o que não há nenhuma base bíblica para tal entendimento, pois mandamentos cerimoniais nada mais eram do que ordenanças de procedimento ritualísticos, ou seja, religiosos, sacrifícios, ofertas, todo procedimento de rituais praticados no tabernáculo ou no templo, a fim de se alcançar expiação, de se fazer ofertas pacíficas, tudo que era ritualístico. E o mandamento do sábado, para quem conhece o mandamento, vê claramente de que este não tem nada de ritualístico. Vamos examinar então o que diz Gênesis 2, do verso 1 ao 3. Leia comigo. Assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. E, havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, conforme vemos, após terminar toda a criação da vida, no sétimo dia Deus fez o quê? Deus abençoou e santificou este dia, ok? Vamos agora ler quando Deus lembrou o povo lá no pé do Monte Sinai, em Êxodos 20, do verso 8 ao 11. O que diz o mandamento do sábado? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Agora é o mais importante. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Bom, então vemos nessa passagem de Êxodos que Deus, ao lembrar do descanso do sétimo dia ao seu povo, deixou explicado qual que é o motivo. E vemos claramente, fazendo uma ponte, um link entre Gênesis 2, do verso 1 ao 3, até Êxodos 20, do verso 8 ao 11, de quê? Do que se trata o mandamento do sétimo dia? De um memorial à criação da vida. O que tem de cerimonial nisso? Não é verdade? Deus não escreveu os 10 mandamentos lá com o próprio dedo em tábua de pedra, junto com os outros 9, os outros 9 têm alguma coisa de ritualístico? Não, os 10 mandamentos de Deus, diferentemente dos outros que também são válidos, muitos são praticáveis hoje em dia, fora os religiosos, os ritualísticos, mas todo o restante ele é praticado hoje em dia, não foram escritos
pelo próprio dedo de Deus, foi ditado por Deus a Moisés. Mas esses 10, que é o coração, a raiz da lei de Deus, foram escritos pelo seu próprio dedo. E o mandamento do descanso do 7º dia está incluso neles, que se trata de um memorial à criação da vida, porque em 6 dias criou Deus o céu, a terra, o mar e toda a vida que nelas há, e ao 7º dia abençoou e santificou. Mais claro do que isso, impossível. Então, o mandamento do sábado, você deve guardá-lo como prestar memorial ao ato criacional de Deus, de toda a vida que existe no planeta. Muitos pregam de que o mandamento do descanso do 7º dia, ele se trata também de um memorial da libertação dos hebreus do Egito. Conforme o estudo também que eu já fiz nesse canal, você está vendo aí a capa dele, e o link aqui na descrição do vídeo, o memorial da libertação do Egito é outro, trata-se de um outro mandamento, de uma outra data, certo? Acesse também este link e conheça que o sábado ele não se trata de um memorial da libertação do Egito. Existe um dia para isso, certo? Qual que é o dia? Assista também o meu vídeo, que você está vendo aqui a capa dele aqui do lado e também o link na descrição deste vídeo. Bom, agora que já sabemos do que se trata o mandamento do sábado, vamos voltar às suas proibições. Certo? O primeiro item que eu citei sobre trabalhos proibidos. O que realmente é proibido fazer no sábado? Que tipo de atividade é proibida fazer no sábado? Certo? Nós vamos ler novamente da forma que está na versão JFA, João Ferreira de Almeida, que é uma versão que deixa muitas dúvidas, inclusive nessa questão, e vamos ver também nos textos massoréticos, ou seja, no texto em hebraico, certo? Vamos ver a diferença. Vamos ler novamente Êxodos 20, verso 10, sobre ali o que está focado sobre o que não fazer no sábado em relação ao trabalho, ok? Vamos ler comigo. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhuma obra, é assim que está. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem um animal que está dentro da tua casa, nem um estrangeiro que está dentro da tua casa, assim está em Êxodos 20, verso 10. Bom, qual que é a questão desta passagem? É que em relação a trabalho, atividade, a serviço, está: não farás nenhuma obra. E esta tradução, não farás nenhuma obra, ela perde muito o objetivo do real mandamento, do que realmente é proibido, deixa uma ideia muito vaga. E é isso que também causa muito transtorno, muita dúvida no meio cristão. Vamos ver agora nos textos massoréticos, no manuscrito, no códice do manuscrito Leningrad, conforme foi escrito o mandamento, ok? Vamos ver aqui, conforme está aqui ao lado, você pode ver, esta é a passagem que se refere a um trecho de Êxodos 20, do versículo 10, eu deixei sublinhada, destacado 2 palavras em hebraico, ok? A primeira é o substantivo kal, a segunda é o substantivo feminino melachá. O que significa? O substantivo kal tem seu significado: nenhum, qualquer, deixar de fazer uma totalidade. Já o substantivo feminino melachá tem como seus significados: trabalho secular, negócios, trabalho servil, atividade financeira. Então, o tipo de trabalho, conforme podemos ver em relação ao mandamento do sábado, são trabalhos profissionais que geram lucros, certo? Que você trabalhe para você mesmo, ou que você trabalhe para os outros, ou que os outros trabalhem para você. Você não pode ter funcionários seus trabalhando no dia do sábado. Você não pode trabalhar para seu patrão. Nem o seu patrão pode trabalhar para ele mesmo. Qualquer trabalho servil deve ser cessado no dia de sábado. Até mesmo os servos dos israelitas ou dos estrangeiros que eram convertidos ao Deus de Israel deveriam ter seu descanso garantido no 7º dia, no dia de sábado. Trabalhos domésticos, serviços domésticos também devem ser cessados neste dia.
Segundo ponto, acender fogo, chamas, no dia de sábado. Também existe a proibição para tal referente ao mandamento do descanso do sétimo dia. Podemos ver em Êxodo 35, verso 3, o que nos diz: não acendereis fogo em nenhuma de vossas moradas no dia do sábado. Ok? Deus não deixou esclarecido o motivo desta proibição. Os adventistas dizem que é porque na época, para se acender fogo, tinha todo um trabalho, né, de pegar lenha, preparar a lenha, conseguir acender uma faísca, que naquela época era mais trabalhoso. Hoje é só riscar um fósforo. Muitos fogões têm lá o acendimento automático, que na época não tinha. Porém, eu não entendo desta forma, ok? Pois a lenha já poderia estar preparada nas casas, e para acender uma faísca com 2 pedras, naquela época que o povo era acostumado a fazer isso, né, com serragem, 2 pedras e um pouquinho de serragem, certo? Eu em 1, 2, 3 minutos consigo fazer isso. Já tentei e consegui fazer. Então não era algo tão trabalhoso. E conforme podemos ver sobre o trabalho proibido no sábado, não está listado acender fogo. Ok? Então o motivo é outro. Deus não deixou claro porque não podemos criar chamas, criar fogo. Talvez seja porque, como no sábado é um memorial à criação da vida, nós não podemos criar nada. Pode ser isso. Mas também em relação à proibição de acender fogo, de criar chamas, também não existe nenhum tipo de ressalva sobre isso. Certo? A não ser que já tenha a lenha preparada, não existe. A proibição é criar fogo, é gerar chamas. Então assim eu entendo que nós não podemos fazer. Seja fácil, seja difícil, nós devemos obedecer à ordem de Deus. Bom, vamos tratar agora sobre a proibição de cozinhar ou assar alimentos. Ok? O mandamento do sétimo dia nos proíbe de que neste dia nós assemos ou cozinhemos qualquer tipo de alimentos que precisam passar por esse processo para o consumo. Então você não pode cozinhar nem assar nenhum tipo de alimento. Alimentos que necessitam passar por esse processo, que não possam ser consumidos crus ou in natura, devem ser preparados no dia anterior. O dia anterior ao sábado é chamado de dia da preparação, ok? Biblicamente falando, certo? Então tudo que necessita ser cozido, ser assado, grãos, carnes, deve ser preparado no dia anterior para ser consumido no sábado, salvo alimentos que podem ser consumidos crus, como frutas, saladas, algumas saladas. Hoje em dia temos produtos enlatados, tipo sardinha, atum, também produtos à base de laticínios que nós podemos consumir crus também, mas todo alimento que necessita de um preparo sobre o cozinhamento, sobre assar, nós não podemos prepará-los no dia de sábado. Nós vemos tal proibição em Êxodo 16, verso 23. Leia comigo. Moisés lhe disse: foi o que o Senhor ordenou, amanhã será um dia de descanso, o sábado consagrado para o Senhor. Portanto, assem ou cozinhem hoje a quantidade que desejarem e guardem o restante para amanhã. Então aqui vemos a ordenança que Deus proíbe de se cozer ou assar qualquer tipo de alimento no sábado, e tudo deve ser preparado no dia que antecede, ou seja, no dia da preparação, ok? Na antiguidade, os israelitas, na época de inverno, por exemplo, fazia muito frio. Como é que eles faziam então? Eles comiam o alimento congelado, eles passavam frio dentro da casa deles, porque lá no Oriente Médio, o inverno cai neve, lá gela. Não é o nosso inverno aqui do Brasil. Lá o inverno é como nos Estados Unidos, que vocês conhecem. Lá neva e faz frio de verdade. Mas como que eles faziam? Eles morriam congelados, eles comiam o alimento lá congelado. Como que era feito? Bom, na época da antiguidade, os israelitas no inverno, eles tinham dentro de suas casas fornalhas construídas de barro, com uma pequena entrada, onde eles colocavam bastante lenha logo antes de iniciar o sábado e tocavam fogo lá.
tinha a chaminé, em que a fumaça ela tinha sua vazão para fora da casa, e aquele tipo de estrutura de fornalhas, eu estudei sobre isso, eles mantinham a casa aquecida por muitas e muitas horas, durante a noite e durante o outro dia. Era assim que eles se aqueciam no dia de sábado e assim também que eles aqueciam os alimentos já preparados. Hoje em dia nós temos vários outros dispositivos modernos para aquecer uma casa no inverno rígido e também aquecer alimentos, certo? Existem hoje um sistema de calefação automático, que não cria chamas e aquece uma casa. Existem lareiras elétricas, que é por resistência. Existe o forno de micro-ondas, certo? Que você pode usar para aquecer o seu alimento. Inclusive eu uso aqui em casa um forno de micro-ondas. Ok? Então hoje em dia existem várias outras possibilidades também. Na antiguidade eles tiravam isso de letra, eles já eram acostumados, e hoje em dia é mais fácil ainda. Então não existe problema nenhum em relação a aquecer alimentos já preparados. E também hoje nós temos muitas outras possibilidades de alimentação já preparada, que nós já compramos preparado, conforme eu falei, produtos enlatados, até arroz, feijão, tudo já pronto, que nós buscamos lá no supermercado, que só é necessário aquecer no micro-ondas. Então, em relação a essa proibição de cozer e assar alimentos, nós devemos também obedecer, mas hoje é tirado de letra isso. Bom, vamos agora a outra proibição que eu listei nesse estudo, sobre usufruir de serviços ou trabalho de terceiros. Não basta você descansar no sétimo dia. Você não pode também usufruir do trabalho, da transgressão de terceiros, de outra pessoa. Você estará o quê? Incentivando ela a pecar, usufruindo do pecado dela, certo? Então, você não pode usufruir de nenhum tipo de prestação de serviço no dia de sábado. Vamos ler comigo sobre o que diz a palavra de Deus referente a isso. Então, fora os serviços essenciais à vida, como saúde, segurança pública, prestação de socorro, serviços religiosos, qualquer outro tipo de trabalho nós não podemos usufruir deles. Mas, irmão, eu preciso ir num culto e a igreja fica longe da minha casa. Eu preciso pegar um táxi, um Uber, um ônibus. Como é que eu faço? Olha, querido irmão, querida irmã, no que vale você ir num culto e para isso você estar pecando contra Deus? Você está fazendo outro pecado, você está incentivando a sociedade, o mundo, fazendo parte de um incentivo à transgressão à lei de Deus. Não é verdade? Fique em sua casa nesse dia, faça um culto com você e sua família. Ore a Deus Deus vai ouvir a sua oração. A palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, lá ele estará presente. Então, nesse dia, se você tiver que ir num culto, porém tiver que usufruir da transgressão de terceiros, melhor você ficar em casa. Vai outros dias, não é verdade? Como eu disse, faça um culto familiar, que Deus com certeza se agradará mais. E este exemplo serve para qualquer outra situação, pois fora os serviços de emergência, de resgate, onde a vida de uma pessoa está em risco, um trabalho de segurança policial, de segurança nacional, um exército eminente a um ataque, fora estas situações, todo o resto pode se esperar. Aproveitando então, vamos falar do que são permitidos no dia de sábado. Conforme eu falei no início desse estudo, tudo que não está proibido no sábado e também de que os demais mandamentos não proíbem, é permitido. Porém, eu estou aqui listando algumas situações que geram mais dúvidas no meio da Irmandade, certo? Vamos analisá-las agora com mais profundidade.
Bom, primeiro item daquilo que é permitido no sábado: serviços essenciais de saúde, socorro, segurança e os religiosos, certo? Bom, então esses serviços essenciais à vida, vamos falar primeiramente deles, não é imputado como transgressão no sábado. São eles: serviços de ambulâncias, médicos e hospitalares, certo? Para se salvar uma vida, serviços de bombeiros, também, isso não infringe o mandamento do sábado, serviço de segurança pública, como guardas municipais, polícia, exército, e também serviços de segurança privada e de patrimônio, caso realmente sejam imprescindíveis para se resguardar uma vida. Bom, mas como que eu sei que esses serviços são permitidos no sábado? Bom, ao examinarmos o Antigo Testamento, veremos que os sacerdotes desempenhavam serviços religiosos, inclusive nos sábados tinha sacrifícios. Era um dia praticamente que eles mais trabalhavam, entre aspas, né? Era no dia do sábado, então os sacerdotes realizavam esse desempenho religioso e também serviços medicinais de urgência. Os sacerdotes, eles eram os médicos da época, né? Conforme você pode ler no livro de Levíticos, existem várias instruções como tratar algumas doenças mais graves, certo? Então os sacerdotes, eles eram responsáveis por desempenhar um trabalho religioso, e também eles eram os médicos daquela época. Então nós vemos que o trabalho religioso e medicinal não era proibido no dia de sábado. Então também se reflete no dia de hoje. Não é proibido, não são proibidos. Hoje temos serviços especializados, né, para caso de emergências, certo? Inclusive em casos de incêndios, né? Hoje em dia nós temos o corpo de bombeiros, que naquela época não se existiam. Se uma casa pegasse fogo, antigamente os vizinhos, a população, ela ia lá e tentava apagar o incêndio, independente se fosse sábado ou não. Correto? Então também se reflete no dia de hoje. Então vemos que serviços religiosos, medicinais e serviços de bombeiro que nós temos hoje não infringem o mandamento da guarda do sétimo dia. Eles podem sim serem desempenhados hoje em dia. Já o serviço de segurança pública, guarda municipal, polícia, exército, como se sabe de que não é proibido no dia do sábado? Bom, nós não vemos também em nenhuma parte das Escrituras a guarda de Israel cessar o seu trabalho de vigilância no dia de sábado. Inclusive, naquela época em que Israel estava retomando a posse da terra de Canaã, a comando de Josué. Quando Israel estava em guerra com todos aqueles povos, a guarda de Israel era imprescindível que estivesse alerta, certo? Em caso de sofrerem algum ataque, pois eles passaram muito tempo em guerra. E nós não vemos relatos da guarda ser cancelada no dia do sábado. Inclusive nós lemos no livro de Neemias 13, do verso 15 ao 22, o profeta Neemias montando uma guarda, um sistema de vigilância no dia de sábado, para que os comerciantes de outros povos não entrassem na cidade de Judá para comercializar seus produtos no dia de sábado. Então havia uma guarda ali todo sábado, um sistema de vigilância para que não entrasse nenhum comerciante no santo dia. Então nós podemos concluir sim de que sistemas de segurança, serviço de segurança pública, a polícia, a guarda municipal e o exército, eles podem sim desempenhar o seu trabalho de suma importância no dia de sábado, que não configura como transgressão. Eu não poderia deixar de frisar de que, se a humanidade fosse fiel aos mandamentos de Deus, muitos desses serviços essenciais de segurança talvez não seriam nem necessários funcionar no dia do sábado, pois além de contarmos com a bênção plena de Deus em nossas vidas, pois a guarda dos mandamentos de Deus, inclusive do sábado, ela vem carregada de promessas de bênção, de segurança, de saúde, de vida longa também.
certo? Fora o mandamento do sábado, se o povo cumprisse todos os mandamentos de Deus, não existiria roubo, não existiria furto, não existiria assassinato, não existiria tentativa de invasão à propriedade privada. Nós viveríamos numa sociedade totalmente justa, totalmente em paz. Então, muitos desses serviços não seriam necessários. Bom, vamos falar agora sobre se fazer o bem a alguém ou algum animal. Sinceramente, eu não sei de onde tiraram a ideia de que no sábado é proibido fazer o bem, praticar a caridade para uma pessoa ou para um animal. O próprio Cristo falou em Mateus 12, verso 12, de que é lícito se fazer bem no sábado. Você sabe o que significa lícito? Se você procurar no dicionário, lícito é tudo aquilo que está conforme, em conformidade com a lei. Já ilícito é tudo aquilo que está em desconformidade, ou seja, tudo aquilo que a lei proíbe. Então Cristo ali não falou de que não podemos mais guardar o sábado, pois devemos fazer o bem e não guardar o sábado. Cristo não falou isso. Cristo falou que é lícito, ou seja, é permitido, conforme a lei, de se fazer o bem no dia do sábado, combatendo, é claro, uma visão farisaica, que os fariseus eles deturparam a lei de Deus, eles distorceram a lei de Deus. Inclusive o mandamento do sábado. Cristo não precisou vir para reordenar, mandar novamente guardar o sábado. Ele não precisou fazer isso. O sábado, quando Cristo veio na terra, era guardado de forma até exagerada, até fanática, de uma forma farisaica, onde os fariseus tornaram o mandamento do sábado um mandamento pesado. Eles transformaram o sábado num dia de grande sacrifício, difícil de se carregar. Mas Cristo veio mostrar de que o sábado é um dia que deve ser deleitoso, um dia agradável, conforme você pode ler na passagem de Isaías, capítulo 58, do verso 13 ao 14, que o sábado deve ser chamado de dia deleitoso, ou seja, dia agradável. Porém, os fariseus tornaram esse dia um fardo, e Cristo, inclusive, os repreendeu por distorcerem os mandamentos de Deus, não só o sábado, mas outros, conforme você pode ler em Marcos 7, do verso 6 ao 13. Já um outro item, uma outra situação que gera um pouco de dúvida, é sobre atos sexuais dentro de um casamento entre homem e mulher, certo? Não existe proibição de um casal ter práticas sexuais no dia de sábado. Dentro, claro, mesmo que sejam devidamente casados, dentro do seu período permitido por Deus. Como assim período permitido? Eu vou estar, dentro dos próximos vídeos, postando um estudo sobre esse assunto. Realmente a nossa sociedade, a humanidade no decorrer dos séculos moldou a sua cultura, a sua economia, a sua forma de existência social sob os moldes da transgressão do mandamento do sétimo dia, onde se parece impossível cessar todo tipo de serviço praticamente neste dia de sábado sem que a nossa sociedade entre em colapso e em ruína. Mas muitos se esquecem de que o principal pilar de nossa relação com Deus é simplesmente fazermos aquilo que Ele manda mediante a fé, de que de fato Deus jamais permitiria que seu povo entrasse em ruínas simplesmente por ser fiel aos seus mandamentos. A nossa fidelidade a Deus, ela vem carregada de promessas de paz, de alegria, de longevidade e de bênçãos, de prosperidade. Vamos ler algumas promessas de Deus mediante aquele povo que é fiel a Ele. Se vocês obedecerem tudo ao Senhor seu Deus e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos: suas cidades e seus campos serão abençoados, seus filhos e suas colheitas serão abençoados.
As crias de seu gado e de seus rebanhos serão abençoadas. Seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados. A todo lugar que forem, em tudo o que fizerem, serão abençoados. O Senhor derrotará seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra vocês de uma direção, mas o Senhor dispersarão eles em 7 direções. O Senhor lhes garantirá bênção em tudo que fizerem e encherá seus celeiros e cereais. E obviamente que tais promessas não são vedadas apenas ao povo natural de Israel, pois conforme podemos ver em Levítico 24:22, a lei de Deus é tanto para o natural de Israel quanto para o estrangeiro que se converte a ele. E também podemos ver tais promessas no livro de Isaías 56, do verso 1 ao 8, que Deus abençoaria qualquer povo que fosse fiel aos seus mandamentos. E você conhece aquela passagem bíblica que diz que nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão? Biblicamente, justo é aquele que guarda os mandamentos de Deus, que guarda, que ama a sua lei, que lhe é fiel e é obediente. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, jamais fique pesaroso em ser fiel àquilo que Deus ordena. Nós não cremos num Deus que criou céus e terras. Nós não cremos num Deus de milagre, num Deus do impossível, num Deus que faz surdo ouvir, cego voltar a enxergar, paralítico voltar a andar. Nós não cremos num Deus que ressuscita os mortos. Então, como deveremos ter dúvidas de que nós poderemos perecer caso obedeçamos o mandamento do sábado? Tenha fé, pois Deus irá prosperar a sua vida de uma forma que você não vai entender. Agradeço mais uma vez a sua participação, a sua atenção. Aguardo você no próximo estudo. Caso não seja inscrito no meu canal, clique aqui no botão se inscrever, ative um sininho e ative também a opção de você receber todas as notificações para que a cada estudo meu você seja avisado pelo YouTube. Também peço que compartilhe em redes sociais. Qualquer dúvida pode estar deixando a sua mensagem aqui no campo de mensagens do vídeo e Deus abençoe sua vida. Até o próximo estudo. A Santa Paz de Deus.